Oi pessoal, boa tarde ou bom dia ou boa noite, dependendo do horário que vocês estão me assistindo. Vamos para a nossa quarta aula sobre o Espiritismo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o retorno do Espírito à vida espírita. E vou aproveitar e vou falar sobre o desligamento. A primeira coisa que todos nós temos que falar sobre esse tema é que é um tema muito complicado, porque todos nós, em algum momento da nossa vida, já passamos por esse triste momento. O retorno do corpo para o espírito depende muito de como o ser humano viveu na Terra. Em que se torna a alma, e a gente já aprendeu que a alma é o espírito encarnado, no instante da morte. Volta a ser espírito. Quer dizer, retorna ao mundo dos espíritos que deixou momentaneamente. Aqui uma observação no finalzinho, que nos deixou, ou que deixou momentaneamente, necessita dizer que a verdadeira vida, ela se dá nos planos espirituais, e não no plano terreno, porque é o palco das reencarnações, o palco onde nós, como vimos em aulas anteriores, tentamos conseguir o aprimoramento do nosso espírito. A vida do espírito é eterna, a do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. A separação da alma do corpo é dolorosa? Não. O corpo sofre frequentemente mais durante a vida que no momento da morte. Neste, a alma não toma parte. Os sofrimentos que ele experimenta, algumas vezes no momento da morte, são um prazer para o espírito que vê chegar ao fim o seu exílio. Tomemos como exemplo a borboleta, que antes de ser borboleta era uma lagarta. A vida terrena é o casulo que abriga a lagarta. E quando a lagarta consegue se desfazer do casulo, ela se transforma em borboleta e retorna ao jardim onde existem as rosas. E essas rosas são aquele alimento para a borboleta, o exilado que volta à sua pátria natal, aquele que viaja, que volta ao país de origem, o peregrino que volta à sua casa, o espírito que retorna ao lar. Nesse ponto, eu gostaria de contar uma história que me fez acreditar nisso tudo que eu falo e ensino a vocês. O ano passado, eu tive uma perda muito grande. A perda de um cara que era um pai, um amigo, um ser humano espetacular, que mesmo não tendo recebido nenhum espírito, talvez tenha sido o mais evoluído de todos nós. Sempre que abríamos o centro espírita, lá estava ele com as suas balinhas, entregando às pessoas. Esse era o meu pai. E o meu pai foi internado por diversas complicações que passaram desde uma cirurgia na perna, uma angioplastia, 3 dias na UTI. Numa sexta-feira, o meu pai deixa a UTI e vai para o quarto. Aquela sexta-feira que eu passei com meu pai talvez tenha sido um dos dias mais legais da minha vida, porque ficamos juntos toda aquela sexta-feira. Eu me lembro inclusive que ligaram no meu celular, era o meu primo, meu irmão, né, o Fran, falando que nós tínhamos conseguido tintas a um preço muito barato. E meu pai pegou o telefone e falou assim, tratava o Fran de velho. Ô velho, não compra isso não, isso pode ser produto de furto. Melhor a gente gastar um pouquinho, mas não passar por isso. Já imaginou um centro espírita sendo pintado com tintas que é produto de furto? E aí nós acabamos não comprando. Eu me lembro que levei ameixas, frutas para ele, sempre ele brincava comigo. E eram 6 horas quando eu, infelizmente, precisei me ausentar porque eu tinha um compromisso inadiável na faculdade, que eu tinha que aplicar uma prova. Dia 8 de outubro de 2013, esse dia era o dia do aniversário do meu pai. Fui para lá,
disse a ele, como disse várias vezes: pai, eu te amo. E aqui fica minha dica: se você tem um pai e uma mãe ainda vivos, sempre diga: eu te amo. Não adianta nada a gente fazer as coisas para as pessoas quando elas partem. Uma das maiores alegrias que eu tenho é ter levado meu pai para Portugal 2 vezes, onde ele pôde se reencontrar com as irmãs. E naquela sexta-feira, às 6 horas, eu disse: pai, eu preciso ir. Aquela frase até hoje fica no meu coração quando ele fala: filho, vai, porque seus alunos precisam mais do que eu. E tenha certeza, filho, que amanhã eu vou estar bem. E aquela frase na minha cabeça: amanhã eu vou estar bem, dias depois, né? Arrumei uma enfermeira para passar a noite com ele. A enfermeira passou a noite com ele. Me lembro que no sábado, no dia 9, eu acordei às 6 horas e 30 minutos. Fiz uma prece: meu Deus, meu pai está sofrendo muito. Serviu a sua doutrina, serviu aos pobres. É uma coisa que ele tem que passar, mas se puder abreviar a prova dele, eu lhe pediria de todo o coração. Quando foi 10 para 7, eu recebo uma ligação do hospital dizendo que houve uma intercorrência durante a noite e que o meu pai havia falecido. Dias depois, eu encontrei a enfermeira que ficou com ele durante a noite. Essa enfermeira disse que durante a noite meu pai virou de lado e falou: quem é esse pessoal de branco que está aqui? Ó, falar para eles que eu não quero ir não, ainda não chegou a minha hora, mas se for minha hora, eu vou. Nossa, que moça linda que está aqui, eu não conheço ela. Dito isso, meu pai virou do lado, dormiu e cumpriu a sua promessa de que efetivamente estaria bem. Quando a gente fala do desencarne, a gente sempre tem essa questão, né? Como vai estar o nosso ente querido no plano espiritual? E essa questão do desligamento que me chamou muita atenção. Eu vou estar bem, a figura dos espíritos de luz, que hoje sabemos que são os nossos irmãos encarregados do desligamento, as equipes de desligamento. E isso tem fundamento doutrinário. Está ali no Allan Kardec, na questão 160 do Livro dos Espíritos. O espírito reencontra imediatamente aqueles que conheceu sobre a terra e que morreram antes dele. Sim, segundo a afeição que lhes tinha e a que tinham por ele. Frequentemente, e aqui é importante, eles o veem receber em sua volta ao mundo dos espíritos e o ajudam a libertá-lo das faixas da matéria. Reencontra também a muitos que havia perdido de vista em sua permanência sobre a terra. Vê aqueles que estão na erraticidade, aqueles que estão encarnados e os vai visitar. Vejam que o finalzinho é muito interessante. E os vai visitar. Quando a gente passou o período, né, que meu pai desencarnou, nós nos reunimos e resolvemos retomar as atividades da Casa Espírita. E era a primeira sessão que eu ia participar. Ia ser muito difícil para mim, porque eu não ia ter aquele que durante muito tempo, quase 10 anos, estava ali, era o primeiro a entrar no Centro Espírita e o último a sair do Centro Espírita. Quando nós chegamos, fizemos a sessão, estávamos fazendo a prece de abertura, um dos irmãos da corrente olhou para a porta e viu meu pai acompanhado de um espírito de luz sorrindo para ele. Ali, nós tivemos a certeza que ele havia cumprido a promessa de que viria nos visitar. E para ele, aquela visita era muito importante porque era um sonho que ele tinha de ver o centro pronto. E quando doente, o servo da doutrina espírita, ele levava os livros espíritas, conversava com as pessoas, conversava com os enfermeiros, dava os livros espíritas, sempre sorrindo e dizendo que a vida é uma dádiva de Deus e que nós deveríamos vivê-la intensamente. Um outro fato interessante, são certas coisas que eu vou contar aqui que são inéditas, né? Quando nós entramos no cemitério e passamos por um determinado túmulo,
havia sob o túmulo algumas balinhas de cor amarela de mel que ele sempre dava à pessoa. Coincidência? Não sei. Talvez uma mensagem. Uma roseira que ele deu para uma pessoa que não havia dado rosas ainda, ela se abre no dia 9 de novembro do ano passado e a pessoa me liga dizendo que havia tomado conhecimento da morte do meu pai e que a roseira que ele havia dado uma muda naquele dia havia dado uma belíssima rosa. Tempos depois ainda, nós tivemos um outro fato muito interessante. Os espíritos, eles nos visitam, eles dão a certeza a nós que nós estamos bem, que nós estamos amparados. E o meu pai, ele era um sujeito muito bom. E quando ele teve o desencarne, ele sempre dizia que ele estava retornando para a verdadeira pátria dele, reencontrando aqueles que na vida ele havia amado. E tal acontece também com todos nós. Os nossos entes queridos nos visitam frequentemente durante os sonhos, nos visitam frequentemente durante o dia. Quando rezamos por eles, eles se sentem muito bem. E naquele momento do desligamento, nós precisamos ter calma. Eu sei que é difícil, mas dependendo da forma que nós agimos depois do desencarne, eles, nossos irmãos queridos, nossos entes amados, vão sofrer as influências na vida, no plano superior. Para quem gosta de ler, além dos livros da doutrina, é óbvio, existe um livro do Luiz Sérgio chamado Na Hora do Adeus. Ele relata vários e vários casos de desencarne em diversas situações e é um livro que vale a pena a gente ler, vale a pena a gente conhecer, porque são momentos que relatam diversos espíritos em diversas condições, principalmente no momento em que se dá esse desligamento. O desligamento do meu pai, graças a Deus, foi um desligamento tranquilo, foi amparado, não porque ele fundou um centro espírita, não, pelo contrário, mas pelos exemplos que ele deu em vida. E todos nós, segundo Confúcio, se soubermos viver, esta é a arte suprema para sabermos morrer. Mas morrer não existe. É apenas, tão somente, como diz o Chico Xavier, né, uma mudança de domicílio. E esse domicílio é um domicílio que faz com que nós tenhamos a certeza de que a vida, ela sempre continua depois da morte. Porque o espírito, ele é eterno. O nosso corpo é passageiro. A vida eterna é a vida do espírito. A do corpo é uma vida efêmera, é uma vida transitória. Quando o nosso corpo morre, segundo nós aprendemos hoje, o espírito retorna para a sua verdadeira casa, para o seu verdadeiro domicílio. Quando nós falamos de certos desencarnes, né, quando a gente fala dos desencarnes violentos, dos abortos, daqueles homicídios, de pessoas que se suicidam, em nossas preces nós precisamos sempre rezar por essas pessoas, pedir para que elas sejam amparadas. Quando nós estivermos, por exemplo, num velório, nunca nos esquecermos de rezarmos para aquele que está ali sendo velado, porque muitas vezes as equipes de desencarne encontram sérias dificuldades para promover esse desligamento. Nós precisamos cuidar daquele que retorna à pátria espiritual. E para finalizar, o Kid manda uma mensagem a vocês. Ali está o Buda, que ele sempre gosta. Ele tem uma frase que define muito bem morte e nascimento. Quando eu nasci, quando eu sorria, todos choravam. Quando eu chorava, todos sorriam. Quando eu ria, todos choravam. Momento de desprendimento e de libertação. Morte. Quando eu chorava e vocês riam, momento de tristeza, reencarne, porque seria eu levado a provas.
Muito obrigado a vocês, espero que vocês tenham gostado, que Deus os abençoe e fiquem com Deus. Um beijo a todos.